E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos começando agora o nosso 7º módulo do curso Exercitando o Português. E esse 7º módulo traz o nosso conteúdo que não deixa de ser uma continuação do conteúdo anterior. O conteúdo anterior foi o conteúdo de regência e agora nós vamos falar de crase. Então, antes de passarmos para a nossa primeira questão, a definição desse assunto chamado crase é a definição de alguma coisa que muita gente pensa que tem a ver com acentuação gráfica, mas não é a questão de acentuação. A crase é um dos aspectos tanto da regência nominal quanto da regência verbal. Então, quando se fala de crase, a gente fala de uma fusão, ou de uma contração, ou de uma junção, ou de uma mistura, qualquer que seja a palavra, que acontece geralmente entre dois as. Eu não estou colocando sempre, eu estou colocando geralmente. Porque normalmente quando você pega um livro de língua portuguesa, uma gramática, tem muitos livros que colocam crase é a fusão do artigo a com a preposição a. Então, na verdade, nós temos o a, que pode ser uma preposição, e nós temos um a que pode ser um artigo definido feminino. E aí a coisa começa da seguinte maneira: muitas vezes você sabe o conceito de crase, mas você, quando tem que diferenciar quando é que o a é um artigo ou quando é que o a é uma preposição, aí a pessoa fica na dúvida. Então, quando você coloca, por exemplo, que a luta pela justiça deve continuar. Quando você tem uma frase como essa, a luta pela justiça deve continuar, eu tenho ali um a que está seguido da palavra luta. A palavra luta é uma palavra feminina, né? Então, a partir do momento que eu tiver um a determinando uma palavra feminina, esse a é um artigo. É um artigo definido feminino. Então, a primeira coisa para a gente saber é que quando a gente tem que usar o acento indicativo de crase, um dos as tem que ser um artigo. E para que ele seja artigo, você está vendo aí na tela, a gente tem que ter uma palavra feminina em seguida. Como, por exemplo, a situação, como, por exemplo, a problemática, como, por exemplo, a alegria, e assim por diante. Agora, se eu digo que eu desejo a todos um excelente dia, nessa frase que diz que eu desejo a todos um excelente dia, eu tenho de novo um a. Só que nesta minha segunda frase, após o a, apareceu a palavra todos, que ao contrário da palavra de cima, é uma palavra masculina. Ora, eu não posso ter um artigo definido feminino se a palavra seguinte é masculina. Isso quer dizer que esse a é uma preposição. Na verdade, se eu tiro, eu não posso colocar desejo todos um excelente dia. Da mesma forma que quando você pensa em. Da mesma forma que quando você conversa com. Da mesma forma, quando você deseja a alguém. Então, isso é o artigo, isso é uma preposição. Então, a crase é essa fusão. E um detalhe, essa fusão ou essa crase, ela é indicada pelo uso daquilo que a gramática chama de um acento grave, que é um acento que se coloca sobre a letra A virado para a esquerda. Porque existe também o acento que se coloca sobre a letra A virado para a direita, que é o que a gente chama de acento agudo, que tem na palavra sofá, que tem na palavra guaraná. Então, a gente normalmente, na linguagem coloquial, pergunta, até nós professores, gente, esse A que tem crase, na verdade não é muito correto você perguntar se um A tem crase.
A gente tem que perguntar se o A tem um acento grave. Eu não tenho que perguntar se o A tem crase. Eu tenho que perguntar se o fenômeno da fusão ocorre nesse A. Então, isso é a questão de definição. Claro que a sua prova é uma prova escrita. Na prova escrita você não tem que pronunciar. Mas quando você tiver que pronunciar, a gente tem que se lembrar que existe uma coisa que colocaram na nossa cabeça, como tantas outras que eu já citei aqui, que é quando a tia da escola faz um ditado, você é criança, e ela então dita, né? É quando o garoto chegou à escola, então a pessoa pronuncia quando o garoto chegou à escola, e aí o a é uma coisa que não deve ser pronunciada. Se crase é fusão, fundir é juntar, é unir. A você separa. Você pronuncia em 2 blocos sonoros, a. Então você não tem que colocar isso aí. Não pense que você está caprichando quando você pronuncia o a. Pense que o correto é pronunciar a, pura e simplesmente. Então aí está o conceito de crase. Mais uma vez eu peço a vocês que já têm feito o curso, que baixe o seu PDF, que vem acompanhando essas aulas, para que você faça as anotações, para que você siga comigo. E, obviamente, eu já coloquei aqui o conceito, espero que você tenha anotado. Quem não anotou, por gentileza, anote, porque é importante que você faça isso. Vamos então à primeira questão, aí na sua tela. Uma questão da banca Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Tem uma charge, né? Tem um desenhozinho aí com o seguinte diálogo. Era o texto 2 dessa prova da UERJ. Disse assim: 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. O emprego do acento grave indicativo da crase em à noite apresenta a mesma justificativa da seguinte ocorrência. Ele agiu à força, a nave voltou à terra, fui à casa de meu pai e ele deu o livro à aluna. Será que você, ao bater o olho, saberia me dizer qual seria a resposta? Sim ou não? Meu amigo, vem aqui comigo. Essa é uma primeira questão que já começa ruim. Então, pessoal, se ela começa ruim, para que você colocou a questão? E 2, por que você começou com ela? Porque, na verdade, existem 2 conceitos de crase. O primeiro é esse que eu te falei, que a gente sempre usa o acento indicativo de crase para mostrar a fusão de uma preposição a com um artigo a. Então, olha a letra D de dado. Ele deu o livro à aluna. Vem aqui comigo. Quando eu tenho esta frase, ele deu o livro à aluna, o que acontece é que se crase é regência, eu tenho aqui o verbo dar. O verbo dar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque isso aqui foi o que ele deu e isso aqui foi a quem ele deu. Ele deu o quê? O livro. O livro não é um objeto direto só porque eu perguntei o quê, que eu já te disse nas aulas de regência que isso aí é meio picaretagem. Mas é porque isso aqui é só o artigo o. Ali não está escrito do livro, no livro, ao livro. Então, se ali não tem preposição, aquilo é um objeto direto. Eu acabei de dizer para vocês que o acraseado é a fusão do artigo a com a preposição a. Então, aqui tem um objeto indireto. Isso quer dizer que é o verbo dar é que exige a preposição, porque você vai dar a alguém. Então, o artigo a antes de aluna é possível, a aluna. Como no masculino seria o aluno. Mas esse a, que é determinado pelo verbo dar,
é o a preposição, tá? Ou seja, na crase, a regra geral é essa. Então, se você olhar a letra E, vamos lá na tela de novo. Aliás, a letra D é esse caso. Agora, quando eu volto ao texto, e ele fala assim, 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite, esse à noite, esse A não é determinado pela regência, como é o caso, por exemplo, da letra A. Ele agiu à força. Vem aqui. Você se refere a. Você se dirige a. Você se reporta a. Mas você não age a alguma coisa. Quando eu falo ele agiu à força, esse a craseado aí, tudo bem que fosse uma palavra feminina. E aí, antes da palavra feminina, eu tenho o artigo a. Mas esse outro a, ele não é determinado pelo agiu. Olha a letra B. A letra B, o a é determinado pelo verbo voltar. Você volta a algum lugar. Na letra C, o a é determinado pelo verbo ir. Você vai a algum lugar. Então, na letra C, na letra B e na letra D de dado, o a é determinado pelo artigo. Pelo artigo não, pela preposição. Se você volta a. Se você vai a. E se você dá o livro a. E a letra A, você não age a alguma coisa. Essa é a resposta. Tanto quando eu falo que você tem que tomar tantas gotas à noite, quanto quando eu falo, se você agiu à força, essa crase é pelo segundo motivo que não é da regência. Vamos colocar aqui uma observação antes dos casos gerais. À noite é uma expressão que indica tempo. Eu estudo à noite. Nós vamos nos encontrar à noite. Isso mostra o período de tempo em que eu estudo ou o período de tempo em que nós vamos nos encontrar. Ele agiu à força, é o modo como ele agiu. Então, a expressão que indica tempo ou expressão que indica modo são expressões de valor adverbial, de tempo e adverbial de modo. Então, quando você tiver, independentemente da regência, expressões de valor adverbial, logicamente que eu estou falando mais uma vez de expressões que são femininas. Porque se para ter crase tem que ter o artigo a, eu só posso pensar na ocorrência de crase quando eu tiver uma palavra feminina. Então, quando você tiver expressões de valor adverbial femininas, essas expressões, mesmo que o verbo não determine a preposição a, elas são craseadas. Claro, tem o tal do adjunto adverbial de tempo, o adjunto adverbial de intensidade, o adjunto adverbial de lugar, o adjunto adverbial de dúvida, etc. Mas, de um modo geral, quando você encontrar isso aqui, as 3 principais são aquelas que indicam tempo, modo e lugar. Expressão de tempo, expressão de modo, expressão de lugar são as expressões de valor adverbial. Tá certo? Então, por exemplo, o casal se encontrará à noite. Quando eu falo que o casal se encontrará à noite, isto aqui é uma expressão adverbial de tempo. É quando o casal vai se encontrar. E é uma expressão adverbial de tempo feminina, porque a palavra noite é uma palavra feminina. Né? Quando a gente diz, por exemplo, ele agiu à força. Ao dizer que ele agiu à força, que é o que está na letra A, que é a resposta, essa expressão à força vai indicar para nós o modo como ele agiu. E é uma expressão de modo feminina,
porque a palavra força é feminina. Então, independentemente da regência disso aqui, porque isso aqui não é agir a alguma forma, isso aqui não é encontrar a algum momento, então não é determinado pela regência. É um caso específico. Bom, quando a gente fala, por exemplo, estavam à beira da estrada. Quando você tem essa frase que diz que eles estavam à beira da estrada, a beira da estrada indica o lugar em que eles estavam. Então, se isso indica o lugar, a palavra beira, sendo feminina, é uma expressão adverbial feminina de lugar. Então, esse é o segundo caso genérico de crase. Então, crase se baseia em duas regras gerais. A regra da regência, que tem que ter a preposição a, com o artigo a, e a regra dos adjuntos adverbiais femininos. Uma vez mais na tela, olha lá, voltando ao 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. A palavra cápsula não determina a preposição a. Então, essa crase se deve ao fato de à noite ser um adjunto adverbial feminino. Na letra A, que é a resposta, a mesma coisa. Você não age a algum modo. Na verdade, você agiria de algum modo. Então, esse a força é o motivo do adjunto adverbial. Mesmo que você fale, pessoa, mas voltou à terra na letra B, é um adjunto adverbial de lugar. Fui à casa de meu pai na letra C, é um adjunto adverbial de lugar? Ok. Só que, apesar de a terra e a casa de meu pai serem adjuntos adverbiais, o que acontece é que o verbo voltar precisa da preposição a. Você volta a algum lugar. E acontece que o verbo ir também precisa da preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, a ideia é olhar numa questão como essa, que é um enigma. Eles não estão perguntando se está certo ou se está errado. Eles estão querendo que você bata o olho e descubra qual é a crase que ocorre pelo mesmo motivo da outra. Eu não gosto muito de questão assim, mas usei como pretexto para mostrar, neste primeiro momento, os dois casos gerais de crase. Ou ele é associado à regência, que pede a preposição a, ou ele é associado aos adjuntos adverbiais que não pedem a preposição a. Ok? Vamos então para a questão 2 na sua tela. Assinale a oração incorreta. Letra A. Nada tenho a dizer relativamente à vida dela. Letra B. O rapaz já assistiu à conferência. Letra C. O assistente técnico assistirá a deputada em sua explanação do plenário. Letra D. Por que não obedeces a sinais tão importantes? E letra E. Não assisto a filmes em preto e branco. Pelo seu conhecimento prévio de crase, o que que você marcaria como incorreto? Vai lá. Muito bem, meu amigo, vem aqui comigo. Eu te disse que crase é a fusão do artigo a com a preposição a. Então, vamos colocar aqui alguns casos gerais a respeito do uso desse acento indicativo de crase. Se eu digo, por exemplo, né, ela disse a propósito palavras muito nobres. Ela disse, a propósito, palavras muito nobres. Quando você tem uma frase como essa, para você saber se esse A vai ser craseado ou não, e daqui para frente nós vamos fazer isso, o que a gente tem que olhar é a palavra seguinte. Como a palavra seguinte é uma palavra masculina, por que ela é uma palavra masculina? Porque eu falo o propósito. Eu tenho um propósito na minha vida.
Se eu te disse que crase é a fusão do artigo a com a preposição a, propósito é uma palavra masculina, ela não aceita o artigo a. É daqui que serve o primeiro caso. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Não é porque alguém determinou isso aí, é pela própria regra. Se para ter crase tem que ter o artigo a, antes da palavra masculina não tem o artigo a. Por isso que dar longas caminhadas a pé, esse a pé não tem crase, porque pé é masculino. Por isso que você fazer compras a crédito, esse a não tem crase, porque crédito é masculino. Por isso que você dizer que não gosta de comprar a prazo, esse a não tem crase, porque prazo é uma palavra masculina. Por isso que comer um bife a cavalo, esse a cavalo não tem crase, porque cavalo é uma palavra masculina. Pedir uma porção de frango a passarinho, esse a não tem crase, porque passarinho é uma palavra masculina. E aí, meu amigo, na tela, a resposta da questão 2 é a letra E. Não assisto a filmes em preto e branco. Filmes é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, mesmo que assistir no sentido de ver, seja assistir a, não pode ser craseado, porque filmes é uma palavra masculina. Eu comento as demais no momento oportuno. Até já.